seu advogado já está aqui e fala sobre aí compra. Você vai comprar esse período, compra de passagens, essa questão aí, esse período de férias. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. O doutor Irlan Mello vai nos ensinar, doutor Irlan. São muitas questões, Sim. São muitas dúvidas. E esse período é um período que a gente não quer problemas. A gente não quer problema de jeito nenhum. Muito menos nas férias, não é verdade? É verdade. Se você está num período de férias, que você está querendo descansar, né, com a família, muitas vezes, você não quer ter nenhum tipo de amolação, nenhum tipo de aborrecimento. O seu objetivo é o quê? Descansar, se alegrar, curtir. Né? Então, para que isso aconteça, você tem que tomar alguns cuidados que a gente vai ver hoje durante o quadro. Então, como escolher corretamente um pacote de viagem, doutor Irlan? Pois é, Carol. A primeira coisa que o consumidor, o telespectador deve observar é que ele precisa, em primeiro lugar, analisar os anúncios. Tem um anúncio, esse anúncio, qual que é a perspectiva desse anúncio? Tem parte terrestre, parte marítima, parte aérea. O que esse anúncio fornece para o consumidor? Isso... Pode estar falando no microfone, sim. deve estar com algum problema. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o consumidor ele vai fazer uma viagem aérea. E o pacote prevê... vamos imaginar que o pacote prevê uma parte terrestre também. Então ele tem que ter isso tudo documentado. É bom ele guardar os folhetos, os anúncios. É bom ele fazer uma pesquisa em relação à agência de viagens. Ou se ele está comprando diretamente, é bom você procurar informações sobre aquela agência para saber se realmente aquele pacote é um pacote seguro, que não vai te trazer transtornos, né? Certo. Okay? E é importante pesquisa sobre a agência ali de viagem? Então, veja bem, por exemplo, nós temos sites especializados que trabalham nessa questão, por exemplo, de reclamações. Tem um site, por exemplo, que é o reclameaqui.com, onde você consegue observar várias reclamações em relação, por exemplo, às agências de turismo. Correto. Então você vai avaliar. Essa agência que eu estou contratando é uma agência que já tem muitas reclamações? É uma agência onde nós percebemos que as informações são informações positivas ou negativas? Então isso tudo é importante antes de fazer o contrato de viagem. Outra coisa interessante, Carol, que nós estamos já no mês de novembro. Isso. Muitas pessoas vão viajar no mês de dezembro, janeiro. Quanto mais antecedência você tiver em relação à aquisição do pacote de viagem, em relação ao seu contrato de viagem, melhor. Por quê? Você pode conseguir, por exemplo, preços melhores, você pode avaliar com mais calma em relação ao trecho que vai ser escolhido, em relação também aos valores que vão estar sendo cobrados. Você vai poder fazer uma pesquisa. Nós vemos, por exemplo, diferenças de passagens de até 400% para o mesmo trecho. Mas isso tudo você faz através de pesquisa. Então é sempre bom você pesquisar. E você pode estar comprando direto? O que o senhor indica? Posso comprar direto ali da empresa aérea ou não? Eu já contrato direto com o hotel ou não? Ou é melhor você ter uma agência para fazer isso? Veja Porque bem, há um custo da agência. Sim, a agência normalmente cobra um percentual para o seu serviço, é um intermediário na relação de consumo. Porém, você percebe o seguinte: quando você faz diretamente, você faz por sua conta e risco. Então, por exemplo, se por um acaso, por algum motivo, né, você prestar uma informação incorreta, ou seja, o seu nome está incorreto, ou você errou, por exemplo, o hotel, você achava que estava contratando um hotel quando você verificou é outro, você está por sua responsabilidade. Quando você tem a agência de turismo envolvida, ela é corresponsável, ou seja, tudo de bom que acontecer, ela é participante, mas se acontecer alguma coisa que foi desagradável, algum problema, vamos imaginar, contratou, por exemplo, um passeio lá na cidade onde a pessoa está passando férias, e aí esse passeio não aconteceu, a agência é corresponsável. Eu tive, por exemplo, um caso lá no escritório, onde a família estava de férias, o marido e a esposa, num hotel, e aí às 10h30 da noite, de repente, abriram a porta do quarto. E era o pessoal do hotel.
Aí a pessoa entrou, falou, eu me enganei de quarto e tudo. Quer dizer, houve um constrangimento para eles. Por quê? Porque eles estavam ali repousando, ele e a esposa, e aí eles desceram, fizeram reclamação, fizeram também até uma ocorrência policial, e esse hotel e a agência de viagens foi condenada a pagar uma indenização de R$5.000, porque entrou no quarto num horário indevido, num horário de descanso, e aí a pessoa pode esperar que podia acontecer de tudo, não é verdade? Entendi. Então, assim, eu sempre recomendo você ter a agência de viagens do seu lado. Por quê? Porque ela é corresponsável. Então, ela pode te auxiliar. Existem, por exemplo, casos, vamos imaginar, por exemplo, que a empresa aérea está em dificuldades financeiras, Certo. ou até está passando por um processo de falência, o que há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, aconteceu com a empresa Pluna, do Uruguai. Todas as pessoas que compraram as passagens diretamente na empresa aérea perderam seu dinheiro e não vão receber. Porém, se elas tivessem efetuado a compra via agência de turismo, a agência de turismo era corresponsável. Ela ainda tinha uma chance de receber. Uau. Então, por isso que eu sempre recomendo, sim, a agência de viagens junto. E o que acontece aí quando há o cancelamento da viagem? Olha, quando há o cancelamento... Esse programa e tudo. Isso são situações que podem ocasionar, inclusive, dano moral, né? Mas vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa tem, inclusive, prejuízos financeiros, né? Porque ela já pagou. Ela tem direito de receber o valor que ela pagou de volta. E também, no caso dela não conseguir efetuar a sua viagem, ela tem direito também de exigir uma indenização por danos morais. Por quê? Porque ela estava preparada para fazer uma viagem com a família e, de repente, houve um cancelamento e a gente precisa saber o motivo também. Vamos imaginar que é um motivo justificável. Nós tivemos há pouco tempo atrás aquela situação, por exemplo, de um vulcão no Chile que estava expelindo materiais, né? Aí é caso fumaça, fortuito ou força maior, algo que depende, né? Então, quando não depende, né, da pessoa, da empresa aérea ou da agência de viagem, nesses casos, por exemplo, então não há um pedido de ressarcimento. Mas se é algo evitável, se é algo que está me causando um constrangimento, aí sim eu posso, inclusive, solicitar uma indenização por danos morais. Até o atraso também pode entrar nisso, Então, o STJ já tem, inclusive, súmula que a questão, por exemplo, do overbooking, onde a empresa aérea, ou a agência de turismo, né, acoplado com a empresa aérea, vende mais passagens do que o número de assentos, é passível de indenização por danos morais. Nesse caso, inclusive, o STJ entende que o dano moral é presumido. Por quê? Porque a agência, ela vendeu mais do que ela poderia vender. Então, nesse tipo de situação, é dano moral. E também nos casos, por exemplo, de atraso de voo injustificado. Nós estamos agora passando por um momento de tempo nublado, tempo chuvoso, e às vezes você não tem teto, ou seja, você não consegue mesmo, decolar ou pousar. Numa situação dessa, tem situações, por exemplo, que a pessoa vai pousar em Belo Horizonte, mas não tem condição de pousar, e aí acaba desviando para o Rio de Janeiro. Ah, nem me fala, eu já vivi uma situação dessa. Eu ia a São João del Rei, sim, 20 minutos de voo, isso aí já tem uns 2 anos. Fui parar no Rio de Janeiro. Aí. Do Rio de Janeiro, me voltaram para Juiz de Fora. E aí, de Juiz de Fora, eu gastei mais 3 horas e meia para chegar em São João. Eu gastaria daqui a São João... De ônibus? De van. Ah, sim. Só que daqui a São João eu gastaria 2 horas e pouca para chegar lá. Sim. Ou seja, eu fiquei o dia inteiro para chegar. A gente foi testar. Tinham colocado avião. Então vamos lá. Aí foi eu, tia, prima, enfim. E aí passou por essa experiência amarga, né? Só que é um caso fortuito, né? Não é algo que eles programaram, né? Eles não queriam que isso acontecesse. Na verdade, eles queriam servir bem, né? Mas acontece. E existe, assim, doutor Irlan, um contrato onde possa estar tudo isso especificado, seja folheto, seja um anúncio, sim, isso é necessário, todas as conversas, todos os e-mails? Sim, olha só, é muito importante você documentar, ou seja, se tiver um e-mail, você com a agência ou você com a empresa de turismo, se tiver também folhetos, guarde isso, e ao fechar o negócio, ao contratar o pacote de viagem, tudo precisa estar documentado num contrato.
Ou seja, você precisa ter um documento, que é um contrato, e nesse contrato tem que estar estabelecido todas as cláusulas. Na verdade, Carol, o que acontece? Quando nós estamos partindo para uma viagem, e normalmente uma viagem de férias, você está mais relaxado. Você quer relaxar, você quer descontrair. Então, você às vezes abre mão de se preocupar com os detalhes. Mas os detalhes fazem toda a diferença. Você precisa fazer o quê? Avaliar aquele contrato. Às vezes, você tá, no anúncio diz que você tem direito ao almoço, mas no contrato diz que você não tem direito ao almoço. O que vale? Vale o contrato, porque você assinou. Eu estava oferecendo o almoço, mas na hora do contrato eu não ofereci. Então, é importante você avaliar o contrato que você está assinando, não assinar sem ler tudo que está acontecendo ali, para depois você, se for o caso, reclamar. E qual seria o prazo aí para cancelamento? Ele fez ali, existe um prazo para que essa viagem seja cancelada? Sim, o prazo legal são 7 dias. O consumidor que faz 7 dias do dia que você, adquiriu o pacote, principalmente nos casos de compra pela internet ou pelo telefone. Você pode, dentro desses 7 dias, cancelar sem ônus nenhum, tanto para o consumidor ou algum tipo de benefício para a empresa. Porém, após esse prazo, há os custos, né, de custos da empresa que elas podem cobrar. Existem empresas que cobram taxas de 10%, 20%. Tem empresas que não cobram taxa, mas que fazem, por exemplo, o realocamento dessa viagem para um outro local. Então, isso tudo é importante. Porém, dentro de 7 dias, compras feitas pela internet e pelo telefone, você pode cancelar sem nenhum tipo de multa ou ônus. E há alguma prioridade aí nos embarques? Aí, doutor Irlan, Sim. Você está lá no aeroporto, você chega, existe alguma prioridade? Sim, nós temos, no caso, por exemplo, de maiores de 60 anos, pessoas com mobilidade reduzida, crianças, gestantes, deficientes físicos, todas essas pessoas têm prioridade de embarque e têm prioridade de atendimento. Existem casos, por exemplo, de pessoas com deficiência que elas devem comunicar à agência ou a empresa aérea ou a empresa rodoviária de que elas necessitam, por exemplo, de uma cadeira de rodas. Tendo a cadeira de rodas, aí você vai ser atendido ali. Eu já vi casos, por exemplo, que a empresa não forneceu a cadeira de rodas e por conta disso o passageiro perdeu a viagem. Isso gerou uma indenização por danos morais, porque tudo estava sendo avisado. Mulheres com crianças de colo também têm prioridade de atendimento. Normalmente você vê, né, que eles fazem filas separadas para um e para outro. Então é muito importante. E faz também, às vezes, aquela fila para quem tem cartão dourado, cartão não sei o quê. Diamante, não sei o quê. Exatamente. É possível fazer essa diferenciação, não há nenhum empecilho nisso, desde que você observe as prioridades. Uma coisa importante também, Carol, que eu gostaria de falar para os telespectadores quando você viajar, principalmente para os países da América do Sul, América Latina, normalmente você tem o reembolso de impostos. Então, se você vai adquirir determinados tipos de produto dentro da América Latina, normalmente, se você guardar os produtos no aeroporto, existem órgãos de fiscalização que você pode solicitar o reembolso e esses valores retornam para você através do cartão de crédito, que é muito importante. Outra coisa também interessante, que as compras feitas com cartão de crédito, elas e feitas em outra moeda que não seja o real, quando elas vierem na fatura do seu cartão de crédito, elas vão vir pelo dólar do dia. Então, por exemplo, nós estamos agora num momento que o dólar está em alta. Mas vamos imaginar que você faz a compra hoje, mas vai vir daqui a 30 dias. Se daqui a 30 dias o dólar abaixar, lucro. Mas se o dólar aumentar, você vai ter que pagar também. Não é o dólar do dia da compra, mas do dia onde vence o cartão e aí é fechado aquele valor. Você falou sobre prioridade na questão do embarque, mas no assento, na aeronave, existe alguma prioridade para essas pessoas, doutor Irlan? Sim, nas aeronaves e também nos ônibus, né, os primeiros assentos normalmente são reservados para esse tipo de pessoa. Sem nenhum custo adicional? Não, eles não podem cobrar custo adicional até um limite de lugares, que me parece que são 6. A partir daí, sim, eles podem cobrar um valor adicional. Mesmo para quem tem prioridade? Mesmo para quem tem prioridade.
Por quê? Porque também você tem a questão da quantidade de assentos disponíveis, né? Então, se você precisa se identificar antes. Outra coisa também, existem empresas aéreas que cobram para locais diferenciados dentro da aeronave, o que também a legislação permite. Explica pra gente só essa questão do dano moral. Sim. Quando é que ele pode ser solicitado, né, em diversas situações, porque a gente já comentou de voo, atraso de voo ou cancelamento, mas em tudo, ou às vezes um atendimento indevido também. Isso. Ali, infelizmente, muitas vezes, quando rasga ali a sua mala ou não. Fala um pouquinho sobre Exatamente. isso também, doutor Irlan. Por exemplo, Carol, vamos começar com o seguinte exemplo. Você viaja e quando você chega no local de viagem, sua mala desapareceu. Então, sua mala desapareceu, você vai ter que adquirir roupas. Isso são danos materiais que você pode cobrar da empresa. Você vai ter um constrangimento porque você está sem a sua bagagem. Isso também é fixado como um dano moral. No atendimento, se a pessoa te trata mal, você tem como documentar isso. Como? Eu tenho uma testemunha. Serve também. É dano moral. Por quê? Você está ali para ser bem atendido. Casos de overbooking, onde a empresa vende mais do que ela tem capacidade de fornecer. Então, também o dano moral é presumido. Atraso de voo superior a 4 horas. Atraso de voo onde há o cancelamento do voo sem justificativa. Também é passível de dano moral. No caso, por exemplo, de transferência de dia e horário de voo sem prévia ciência do consumidor, também é passível de dano moral. Então, assim, nós vemos vários casos em relação à questão de viagem. Outra coisa interessante também, no caso, por exemplo, de você contratar determinada agência para fazer determinado tipo de passeio e esse passeio não acontecer, também é passível de dano moral. Ou seja, tudo que foge do contrato firmado entre as partes é passível de dano moral. Por quê? Há um transtorno, há algo que foge à normalidade, há uma situação de incômodo. E essa situação causa um constrangimento. Você imagina, vamos imaginar, por exemplo, estou eu e meus 3 meninos lá, e minha esposa, e de repente eles todos alegres para fazer uma viagem, e aí chega no momento, foi cancelado. É claro que isso causa um constrangimento passível de dano moral. Tá certo? Certo. Doutor Irlan, quero agradecer demais o senhor. E a gente aguarda aqui semana que vem. Se Deus quiser. Porque o seu advogado, o nosso advogado, tem que estar aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Nós vamos continuar quinta que vem, se Deus quiser.